Favela! A Casa da Favela é um projeto idealizado pela Agência de Notícias das Favelas que reúne autores, editoras, coletivos e pesquisadores com produção literária e acadêmica sobre e a partir da periferia. Em 2024, volta a FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, para mais uma edição. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por mais um ano de parceria com a organização da FLIP. E dessa vez, a Casa da Favela conta com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, a quem agradecemos a confiança no projeto. Por favor, nosso vídeo institucional do nosso patrocinador. Pensa num cara de sorte. Passo a semana inteira rodeado de arte. Sorte tenho eu também. Aqui na Caixa Cultural tem coisa boa e gente boa todo dia. Trarei spoilers de exposições, além de música, dança, teatro, bastidores e programações. Tudo acessível para você e para toda a família. Aqui todo mundo ganha alma de artista, mas também não há quem resista. Por isso, sabe quem é o próximo que a gente quer receber aqui? Você. Vem pra Caixa Cultural. Cultura é pra gente. Cultura é pra todos. É isso aí. Gente, eu vou pedir realmente, sabe, eu senti vontade de pedir uma salva de palmas para a Caixa Econômica Federal, que está patrocinando a Casa da Favela. Porque a gente veio no ano passado para cá, com muita dificuldade, tivemos aí o parceiro da UFRJ bem forte, através também de uma emenda parlamentar da deputada federal Jandira Fegali. E esse ano, graças a Deus, conseguimos essa parceria e esse patrocínio da Caixa, que deve aumentar, se Deus quiser, no próximo ano. Queremos também agradecer a parceria institucional da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, através do LABIC e do Lab Cultura Viva. A Periferia Brasileira de Letras também, a PBL da Fiocruz, o Instituto Alameda, a Fundação Casa de Rui Barbosa, aqui na pessoa do seu presidente, Alexandre Santini. Então nós vamos dar início a essa programação de agora, e é muito legal o que vai acontecer aqui agora, porque nós vamos receber aqui o secretário Fabiano Piuba, que é secretário de Formação, Livro e Leitura, a CEFI do MINC, né? E aí, ele vai estar falando sobre as ações da secretaria dele, principalmente do que tem sido feito, né, um balanço das periferias, mas também as perspectivas, né? E aí, Fabiano, antes de te convidar aqui, eu quero dizer o seguinte: já está feito o convite para a ministra Margarete Menezes para a próxima edição, para ela participar da Casa da Favela, e pode falar para ela que nós vamos procurar uma casa maior para poder receber a nossa ministra. Essa já é maior do que a do ano passado. E agora a próxima vai ser maior para poder receber a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes. Então, uma salva de palmas para Fabiano Piuba, por favor. Fabiano, muito obrigado, tá? Opa, boa noite. O Alexandre Santini está aqui, está toda paisana ali, todo movimento estudantil. O Alexandre, acho que vocês todos conhecem, Alexandre Santini, é o presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, que é uma instituição vinculada ao Ministério da Cultura. Então é uma alegria, um prazer estarmos aqui juntos, Alexandre. A Casa de Rui também está sendo aí uma apoiadora aqui da Casa da Favela. O Alexandre teve um papel muito importante na aprovação de 2 leis no Brasil, foi a Lei Aldir Blanc I, ali com o canal dentro da Agência Cultural. Então era um grande, ao mesmo tempo, comunicador, né? Agitador e atuador desse processo. E você foi o poeta desse processo. Eu estava como secretário de Cultura do Estado do Ceará, né? Então o Ceará deu um belo exemplo para o Brasil nesses anos sombrios, né? Tínhamos o governador Camilo Santana como governador do Ceará, hoje ministro da Educação. Mas eu queria, na verdade, era saudá-lo de estar aqui juntos, né?
E, obviamente, na Lei Aldir Blanc II, que, na verdade, é a Política Nacional Aldir Blanc, né? A primeira lei era a iniciativa da autoral, a primeira autora foi a Benedita, né? E depois foram várias pessoas, e a Jandira foi a relatora, a nossa tecelã, que a gente chamava da Lei Aldir Blanc II, e a autora da FENAB, então ele está aqui. Mas eu vou convidar a Andressa Max, que é a coordenadora geral de livro e literatura, lá da Secretaria, para estar aqui comigo. Então eu vou tirar esse vídeo aqui, tá? Pode deixar, né? Tá sendo providencial. Então quando chegar eu ponho. A gente está aqui junto. A Andressa é escritora, doutora em literatura pela UNB, mas também professora da rede do Distrito Federal, e está conosco lá como a coordenadora dessa área de livro e literatura. Temos outros colegas aqui do MINC, está aqui a Juliana, da Secretaria de Estado da Universidade Cultural, que já teve mesa na Casa da Favela, não sei se foi hoje, se foi ontem, e a Ibna Girão é a coordenadora de comunicação e cultura. Entrou aqui, pessoal, sem ele entrar de novo, não deixa ele sair, porque acho que vai umas perguntas para ele também, que é o Igor Trabuco, que é lá do Itamaraty, do MRE, que é da diretoria lá do Instituto, na verdade. Antes era a direção de diretoria de cultura do Itamaraty, hoje é o Instituto Guimarães Rosa, né? Bom, então meu nome é Fabiano Piúva, eu venho lá do Ceará, tive lá uma experiência como secretário de cultura, como falei, nas gestões do mandato do governador Camilo Santana. Já tinha trabalhado no MINC em outros momentos, cheguei no MINC em 2007, ainda o Gilberto Gil. Depois tivemos o Juca Ferreira como ministro, peguei um primeiro ano da da Ana de Holanda, depois fui para a Colômbia, trabalhar no Centro de Fomento para o Livro na América Latina e Caribe, que é o CERLAU, que é o Unesco, o Livro da Unesco. Quando eu voltei para o Ceará e tivemos, assim como o Alexandre, a felicidade de receber uma ligação da ministra Margarete para estar nessa missão, nesse momento de refundação, reconstrução do país, né, Alexandre? Eu estava indo para o Cariri, pessoal, muito feliz, mas com a chamada da ministra Margarete Menezes é uma convocação. E estamos lá responsáveis por uma secretaria. Vou falar brevemente dessa secretaria para vocês terem um contexto. Que é uma secretaria que, na verdade, é composta de duas dentro de uma, né? Ela tem uma área, que é uma diretoria de educação e formação artística e cultural. Então ela cuida dessa agenda com o MEC, por exemplo. A gente está retomando um programa muito importante que houve, né, na última gestão do governo Dilma, que era do Mais Cultura nas escolas. Não sei se vocês lembram disso, né? Era Mais Cultura nas escolas e Mais Cultura nas universidades. A Ruana, inclusive, coordenava, dirigia essa política. A gente está retomando com o MEC, se estabeleceu já o modelo, a modelagem, a gestão disso. Vai ter pactuação federativa com as secretarias estaduais de cultura e de educação. Estamos aí armando um momento para a nossa ministra Margarete, como diz Camila, anunciar os investimentos de ações de arte e cultura dentro das escolas. Entrando ali mais ou menos 4 ou 5 linhas, entre elas a aplicação da Lei 10.639 e 11.645, que trata dos ensinos das culturas, das histórias afro-brasileiras e indígenas. Uma outra linha que é da presença dos artistas nas escolas, as disciplinas de arte, mas também a presença dos artistas, as companhias, grupos, coletivos, lecionando dentro das escolas de tempo integral. Isso é no âmbito do programa Escolas de Tempo Integral. A compreensão, que é uma terceira linha, que os espaços próprios da cultura também são ambientes de formação artística e cultural, um teatro, um museu, uma biblioteca, um cinema, um ponto de cultura, um ponto de leitura, um ponto de memória, uma casa, um terreiro de um mestre, uma mestra da cultura, que vai ter uma linha também ali específica. Eu gosto de afirmar que toda casa, oficina, terreiro, ateliê de um mestre e de uma mestra é um museu, uma escola e uma biblioteca ao mesmo tempo. O museu porque é um lugar de memória e de ancestralidades, né? Estou falando dos mestres de tradição popular e as mestras. Uma escola porque é um lugar de transmissão de saberes, né? E uma biblioteca porque são senhores e senhoras que são bibliotecas vivas, né? Uma outra linha é o da leitura e da escrita, que são projetos que incentivam a leitura e de escrita criativa e literária nas escolas de tempo integral. E aqui eu já entro na outra
diretoria, né? Essa então cuida dessa agenda da formação no âmbito da educação formal e nas universidades. Retomamos a rede das universidades para a construção dos planos de cultura nas universidades, títulos de notório saber nas universidades, para os mestres e mestras, e também da rede dos equipamentos culturais. Inclusive eu vou participar junto com o secretário da CESU, Ensino Superior lá no MEC, da reunião da Andifes, agora dia 30 ou 31 de outubro. E também tem uma outra linha que está fomentando as iniciativas de formação artística da sociedade civil, naquele que a gente chama de escolas livres, né? Então, são 70 instituições hoje que compõem essa rede. A gente está na Flip e a gente vai falar mais de livro e leitura. Eu vou só dar aqui um ensaio e já passo para você, Andressa, né? A diretora, né, de Educação e Formação Artística é a Maria Ângela Andrade, que é servidora de carreira do MINC, e a diretoria de livro, leitura, literatura e bibliotecas é o Jefferson Assunção, né, que é lá do Rio Grande do Sul. Aqui temos duas coordenações, uma geral de leitura e bibliotecas, que é a Aline Franca, e a coordenadora geral de livro e literatura, que é a Andressa, e ela vai já falar um pouquinho das políticas que estão mais vinculadas à coordenação. Mas assim, no processo de transição, a Santino também participou desse processo, né, de governo, a gente viu a importância de dar um grau de institucionalidade maior para a política de livro, leitura, né? E nesses termos, né, foi consolidada a criação dessa secretaria, para que a gente possa ter aí uma política, antes era uma diretoria, mas uma política ali mais estruturada, mais robusta no âmbito do sistema MINC, que articula isso dentro do sistema MINC, mas também, né, numa relação mais profunda com o Ministério da Educação, né? Porque o presidente Lula regulamentou recentemente a Lei da Política Nacional de Leitura e Escrita, que era uma lei de iniciativa. Nós somos isso ainda, a Fátima Bezerra era deputada federal, depois senadora, né? Então, no último ano dela como senadora, foi aprovada a Lei da Política Nacional de Leitura e Escrita, que é uma lei que estabelece ali as diretrizes, né, dessa política, mas traz para os dois ministérios de Cultura e Educação ali uma tarefa, né, muito primordial, que inclusive é uma obrigação agora dos dois ministérios, de construir um novo Plano Nacional de Livro e Leitura, né? Alguém já ouviu falar do Plano Nacional de Livro e Leitura? Só para eu saber aqui. Bom, temos 3 pessoas, né? O que é o Plano Nacional de Livro e Leitura? O Plano Nacional de Leitura, a sua primeira edição foi em 2006, numa portaria interministerial do MINC e do MEC, assinada pelos então ministros Gilberto Gil e Fernando Haddad, onde trazia ali, no seu escopo, as diretrizes, os princípios norteadores, os objetivos e 4 eixos desse plano, né? Que são democratização do acesso ao livro, esse é o eixo 1 do Plano Nacional de Livro e Leitura, um eixo 2, que é o da promoção da leitura e formação de leitores, ou seja, não basta você apenas democratizar e garantir o acesso ao livro, fazer com que ele chegue nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas escolares, né, e comunitárias. Você tem que ter uma outra política, uma outra linha, um outro eixo, que é o da formação de leitores. Aí tem uma frase que eu gosto muito de repetir, vou repetir, acho que tem mais 2 anos para você ouvir isso, tá, André? Que o Afonso Monte Santana, quando foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional, no processo de redemocratização do Brasil, ali no governo Sarney, né? Porque foi extinto o Instituto Nacional do Livro de Leitura e foi criada a Fundação Biblioteca Nacional, né? E ele, ainda no governo Sarney, juntamente com a professora Eliane Unes, que é aqui do Rio, criou o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e o PROLE, né, que é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura. E o Afonso conta que mudava de ministro, teve um período que quase toda semana era um ministro da cultura diferente, né? E toda a vida ele tinha que ir lá fazer a justificativa, o argumento, né? Por que o Ministério da Cultura estava tratando de leitura, se isso não era uma coisa da educação. A educação ela tem um papel fundamental na promoção e na formação dos leitores, né? Embora a escola não tenha tido, isso são as pesquisas que mostram, capacidade de, né, ou a competência de formar leitores para a vida inteira, porque as pesquisas mostram que a gente lê enquanto está na escola, essa leitura obrigatória. O retrato da leitura no Brasil, que vai ser inclusive uma edição esse ano, no próximo, diz que a gente leu uma média de 2 livros por ano.
né? Quando traz a leitura escolar, a leitura dita obrigatória, isso vai para 4, alguma coisa, né? E também traz para a gente, quando a gente sai da escola e quando sai da universidade, né, a gente também diminui as nossas leituras, o número de livros lidos, né? Embora o mais importante do que saber quantos livros a gente lê ao ano, é o que nós vamos fazer, o que somos capazes de fazer com aquilo que a gente lê. A leitura como uma experiência, né? De formação e de transformação, ou como uma prática de liberdade, como diz o Paulo Freire, né? Quando ele diz pra gente que a gente aprende a ler para escrever a nossa própria história, por isso que a leitura é uma prática de liberdade. Tem para mim o mesmo sentido da escrevivência da Conceição Evaristo, né? Escrever, ver e viver. Ele dizia o seguinte, André e demais aqui, para os ministros, né? Mas por que o MINC está tratando da leitura? Isso não é uma coisa do MEC? Né? É dizer, ministro, você já aprendeu lá, tá? Já decorou? Não, né? Ministro, quando eu estou falando de leitura, eu não estou falando de leitura, eu estou falando de leitura. Ou seja, ele trazia uma outra dimensão de leitura que não era só aquela funcional e instrumental da escola. É uma dimensão cultural da leitura subjetiva, né? Da leitura de mundo, como o Paulo Freire nos propõe. E o texto do Gilberto Gil, nessa primeira versão do Plano Nacional de Livro e Leitura, lá em 2006, chama-se Dimensão Cultural da Leitura. É um conceito, inclusive, que o Jefferson Assunção ajudou a construir. Então, esse plano, para além do acesso ao livro, né, da democracia do acesso, ele tem que trazer uma política de formação, né? De formação de leitura, de formação da leitura, que, na minha perspectiva, é a centralidade dessa política toda. O terceiro eixo é da comunicação, né, da importância de campanhas, né, e da valorização do incremento, né, do livro, do valor do livro, da leitura, da literatura, da biblioteca, no imaginário social e coletivo do povo, né, do povo brasileiro. Então esse é um terceiro eixo. E o quarto eixo, que é o da economia do livro, desenvolvimento da cadeia criativa e produtiva do livro, né? Economia criativa do livro. O fomento à literatura, que aí a gente vai falar aqui um pouco, né? O fomento ao circuito, né, de feiras de livros, de festas literárias. Vocês terem uma ideia, a Lei Rouanet, de 2023 a 2024, até mais ou menos o mês de agosto ou setembro, né, nos seus dados, em torno de 50 milhões, é isso? 58 milhões, né, da Lei Rouanet foi voltado para estar fomentando esse circuito de feiras de livros, bienais de livros, festas literárias. Por exemplo, a Bienal do Livro do Rio, ano passado, a Bienal do Livro de São Paulo, esse ano, a Flip, esse ano e o ano passado. Acho que a Flip deve captar em torno dos 4 milhões, 4,9, 4, 5 milhões, né, para esse ano, deve ter sido mais ou menos essa média no ano passado. A Feira do Livro de Porto Alegre, que esse ano completa 70 anos, e foi a primeira feira do livro do Brasil, né? A bicha Margarete vai estar lá. Eu gosto de dizer que a Feira do Livro de Porto Alegre é a feira mãe, né, de todas as feiras do Brasil, né? E é uma feira incrível, eu acho a feira mais democrática do Brasil, porque ela acontece na praça, no centro da cidade, na Praça da Alfândega. Não é isso, Juliana? Exatamente. Você viu exatamente dela aí, né? E a Flip, né? Ela é a festa literária mãe de todas as outras festas literárias no Brasil. Por exemplo, a Bahia hoje tem um circuito de festas literárias que é belíssimo. Desde a Flip, que é a festa literária de Cachoeira, a Plimo Pugê, né? Então tem muitas, acho que são mais de 10 festas literárias. Então, esses 4 eixos, democratização do acesso, a promoção da leitura e formação de leitores, o incremento, né, de valorização do livro no imaginário social e coletivo e o desenvolvimento da economia criativa e produtiva, são os 4 eixos do plano. Então, agora na Bienal do Livro, eu já encerro e passo para a Andressa. O presidente regulamentou essa lei que dá, como eu estava dizendo, para o MEC e o MINC a obrigação de construir o novo Plano Nacional de Livro e Leitura. Né? E qual é a diferença desse novo plano para o anterior? É porque o anterior ele ia até ali as linhas de ações, estabelecer ali os objetivos, os princípios norteadores, esses 4 eixos que eu falei, e diziam ali linhas de ações. Agora não, vai trazer metas para os próximos 10 anos. Então a gente vai estabelecer
as metas entre 2025 a 2035 para o Plano Nacional de Livre Leitura, para que o MEC e o MIC se comprometam com essas metas, obviamente numa perspectiva federativa, né, colaborativa, né, em cooperação com as secretarias estaduais e municipais, tanto da educação e cultura, porque esse plano, embora ele esteja no âmbito do Plano Nacional de Cultura, mas ele também está no âmbito do Plano Nacional de Educação. E a confluência, para usar essa palavra germinante do bispo, é que o MEC encaminhou recentemente para o Congresso o seu Plano Nacional de Educação, e a gente está finalizando, né, Alexandre, o nosso Plano Nacional de Cultura, para que a ministra possa encaminhar até o final desse ano também para o Congresso o Plano Nacional de Cultura. Então a gente vai estabelecer as metas e ações. Realizamos 5 seminários regionais no ano passado, o MINC e o MEC, em capitais, né, das 5 regiões do país. A gente fez Belém, a gente fez Recife, Porto Alegre, Diadema, São Paulo e Brasília, né? Do Brasil. Ah, não, no Centro-Oeste foi Cuiabá, né? E na Conferência Nacional de Cultura, o primeiro dia da conferência foram os encontros setoriais, e houve encontro setorial, né? O livro, leitura da biblioteca, e a gente estabeleceu ali como debate o novo Plano Nacional de Livre Leitura. Mas vamos realizar mais 5 seminários ainda entre o final. Tem algum esse ano? Não, Porto Alegre, né? Aí em Recife, lá no final de novembro. E temos até abril, a gente está no horizonte, que é o dia 23 de abril, que é o Dia Internacional do Livro, e do autor e da autora, o presidente Lula, junto com a ministra Margarete e o ministro Camilo, possam regulamentar o Plano Nacional de Leitura com as suas metas de ações para os próximos 10 anos. Né? Então é isso, em linhas gerais, e depois a gente pode entrar aqui em detalhes do que nós já fizemos no ano passado, né? Seja nas ações diretas via Ministério da Cultura, seja na articulação federativa com os estados e municípios via PNAB, né? E passo aqui para a Andressa Marques. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muita satisfação estar aqui hoje nessa casa, que é uma casa de um simbolismo muito forte dentro dessa festa literária, que é a FLIP, que tem as suas origens. Então, uma casa da favela trazendo as reflexões que ela traz, sempre uma inflexão e um momento de avanços, né? Porque pensando junto, construindo junto, a gente sempre chega a novos lugares, estabelecendo novos caminhos em lugares que pareciam já estabelecidos, e as coisas não são assim. Como o Fabiano estava colocando, eu estou lá na Coordenação Geral de Livro e Literatura. Então, essa parte que pensa os festivais literários, as festas literárias, pensa, na verdade, o fomento direto, formas de financiamento, de estabelecer políticas que estruturem esse campo que já acontece, que é tão forte, como o Fabiano deu exemplos aqui de estados como a Bahia, que tem tantas festas literárias, e também a parte da literatura. Então, quando a gente pensa os prêmios, os editais voltados aos escritores, esse fomento à literatura, essa especificidade de pensar também a parte estética e criativa, e que a gente também, o Estado precisa olhar com políticas culturais para isso, obviamente, né? Para a gente ter, então, uma garantia de uma expressão, né, das pessoas do país, da sua expressividade e criatividade mesmo na linguagem, na literatura. Então, a diretoria, né, que está dentro da Secretaria de Formação, Livro e Leitura, ela tem 4 palavras-chave ali: a diretoria de livro, leitura, literatura e bibliotecas. E quando a gente pensa no livro e na literatura especificamente, assim, parece que são coisas que perdem um pouco a historicidade disso. A luta por livro e leitura e literatura e bibliotecas no país é muito antiga. Então, às vezes, dá a entender, né, na contemporaneidade, que está se falando de algo muito novo quando a gente está falando que é importante ter uma bibliodiversidade no país, que os escritores
de vários pertencimentos, identidades. Eles querem ver a sua literatura no mundo. Isso é muito, muito, muito antigo mesmo. Então, se a gente pega nas lutas sociais do final do século XIX, né, quando a gente teve ali a abolição, quando a gente estava no começo do século XX, as escolas de primeiras letras e também os sindicatos que estavam sendo formados ali no começo do XX também, a luta pela escola, pelo livro e pela leitura, ela sempre foi presente. Especialmente se a gente pega essas escolas que eram pelo poder, as pessoas, né, que se mobilizavam e abriam uma escola para os seus filhos dos trabalhadores poderem ter acesso à educação. Se a gente busca os editoriais dos periódicos daquele período, sempre está lá o livro como algo que as pessoas lutavam. É importante que a gente tenha uma nossa biblioteca aqui. Como é que a gente vai fazer? Então, as bibliotecas nascendo dessa estruturação muito orgânica da sociedade de uma maneira antiga, né? Eu gosto de lembrar de algo que, e aí eu já entro aqui nas nossas ações especificamente, dos anos 20, no jornal A Voz da Raça, e aí o Fabiano também já cansou de me ouvir falar sobre isso, mas um editorial, uma manchete, a vitória do negro está no livro. Isso nos anos 20, assim, você vê a mobilização das pessoas num jornal muito importante da Frente Negra Brasileira. Então, é histórico isso e tem uma nascente popular muito forte. Então, quando a gente pensa nessa literatura elitizada, escritores, né, nossa, é tão uma coisa assim que parece até que agora tem escritoras negras, a novidade nunca é. Então é sempre bom referenciar na história, né? Nossa primeira escritora negra é uma mulher a publicar, uma maranhense, né, que era até o seu pseudônimo, a Maria Firmina dos Reis, no prefácio do seu livro já colocou a importância de que outras escritoras viessem depois dela. Então ela tinha uma noção da dimensão da sua obra, né? Ali no seu período, sempre buscando novos escritores. Então, acho que para compartilhar hoje aqui, a gente pensando ações e a periferia e a literatura e esse diálogo e essa construção num momento novo, né, da política cultural para o livro, para a leitura. Ano passado a gente realizou o prêmio Carolina Maria de Jesus, PCNJ, né? Aí eu gosto de sempre lembrar justamente da Maria Firmina dos Reis, né, que este livro abre caminho para as outras. Então, foi um prêmio que foi muito expressivo em número de premiações, um total foram 3 milhões e 600 mil reais em prêmios, cada escritora recebeu 50 mil reais, a gente teve várias obras, vários gêneros, recebemos 2.623 escritoras do Brasil inteiro, e isso ficou aberto a inscrição assim, 60 dias, então foi muito, tinha uma demanda represada, reprimida ali de muitas escritoras, trazendo obras com muita qualidade. Tivemos então a seleção de 73 escritoras e isso agora a gente vê, por exemplo, uma das escritoras premiadas no Carolina Maria de Jesus no ano passado, ela é finalista do Prêmio São Paulo agora, que é a Lília Guerra, que é assim, muito, muito talentosa. As inscrições foram todas sob pseudônimo, então a gente não tinha ideia de quem eram aquelas escritoras. Foram avaliadoras, 74 avaliadoras do Brasil inteiro, de várias regiões. Então a gente vem recebendo, né? Uma agora a Paula Fábio vai publicar pela Companhia das Letras o livro, o romance, né? Casa de Família, o nome do romance, que foi premiado lá. Então a gente vê que essas portas ali, a gente teve toda a aplicação de 50%, metade das vagas em ampla concorrência, a outra metade com cotas raciais. Então é um prêmio que realmente faz gosto de pensar em seus resultados, seus desdobramentos. A gente toca atualmente um projeto com a Periferia Brasileira de Letras, que são os nossos parceiros aqui, são intelectuais, escritores, pessoas que pensam o campo literário com muita qualidade. É uma pesquisa muito relevante que esse coletivo está fazendo junto a dezenas, centenas de coletivos no Brasil inteiro. Então é um mapeamento que traz para a gente um retrato bem específico e inédito também, né? Essa pesquisa já foi feita pela PVL, junto ali à Fiocruz. Então o Felipe Eugênio, que está aqui sempre aqui na Casa da Favela, ano passado a gente teve uma mesa
também com ele. Agora foi expandido para mais 9 estados e é muito importante para a gente esses dados agora de quem são essas pessoas, onde estão esses coletivos, o que acontece tanto nas as bibliotecas comunitárias, quais são as principais dificuldades, quais são as autopublicações, todo o caminho criativo que é realizado nos saraus, nos slams, por essas pessoas, né? Porque a gente está elaborando agora o Plano Nacional de Livre Leitura e, por exemplo, o pessoal da PBL, né, da Periferia Brasileira de Letras, esteve conosco lá na Conferência Nacional de Cultura, onde a gente tivemos a oportunidade de realizar uma reunião que há muito tempo não acontecia, que era do setorial do livro leitura, na conferência. Então, essa participação e também o que está sendo colhido de informações e indicadores agora na nova pesquisa da PBL é importante nesse momento de construção do plano, né? Justamente para a gente pensar essas metas e esses novos objetivos do jeito que eles estão sendo formulados agora. Eu acho que outra ação atual que eu gostaria de compartilhar é justamente um projeto chamado Territórios da Escrita. E bem no começo da gestão a gente teve momentos ali com várias entidades e tudo, e especialmente o teste Territórios da Escrita, ele é um projeto que vai ser lançado agora em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no dia 1º de novembro. Estão todos e todas convidados a assistirem. Vai ser lá em Porto Alegre, mas vai ter transmissão online. Então a gente vai... a primeira formação de escritores pública e gratuita em escala nacional. Então a URGS, ela tem todo um histórico, né, um conhecimento uma expertise na área de escrita criativa desde os anos 70. Então fazer essa formação com eles é importante também para a gente, né, beber dessa fonte e trazer um material com qualidade. Vai ser um curso em EAD, então um portal está terminando, sendo finalizado agora, em que trilhas formativas em cada gênero está sendo elaborada por professores e escritores da área. E são 1000 vagas, né? As pessoas vão se inscrever. Temos a reserva de vagas também, assim como todos os editais do Ministério da Cultura e também da própria URGS, né? Das universidades em si. Não é uma coisa que não é uma dança sozinha, solitária. E depois essas pessoas se inscrevem, passam pela essa seleção. Tem tantas reservas de vagas por pertencimento étnico-racial como também pela região. Então tem uma bonificação extra para ter essa seleção toda. Durante 6 meses eles fazem a formação e depois tem uma seleção ali de 100 bolsistas que vão receber uma bolsa de criação literária, que é um incentivo para que eles concluam suas obras, né? E a gente tem aí mais um momento de obras novas vindo da AV, né? A nossa subjetividade e como pessoas criativas e que tem muitas histórias para contar em vários lugares e de diversas maneiras diferentes, né? Então a gente está bem, eu particularmente só penso no Território da Escrita, quero muito lançar logo acho que esses 2 pontos, né, 3 na verdade, que eu quis compartilhar com vocês agora, e a gente segue a conversa, né? Sim, isso é muito relevante também. Agora no dia 5 de setembro, depois aí desde o começo do ano passado também foi sendo construída aí paulatinamente um alinhamento ali de um desejo antigo, por mais parece até assim, nossa, como não fizeram isso antes. O Programa Nacional do Livro Didática, ele é desde 1937, ele existe, e até uma coisa que a gente hoje de manhã participou lá na Biblioteca do Sembra, de uma mesa com os estudantes e tudo, e eu estava falando para eles, olha gente, quando eu fiz ensino médio, de 2001 a 2003, a gente comprava o livro didático, o ensino médio. Então o livro didático ele era obrigatório só nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental. Quando chegava lá, isso ainda era FHC, a gente tinha que comprar o livro. Então, de repente, seus pais tinham que comprar
9 livros, disciplinas diferentes, cada livro R$100, R$150, era muito caro, né? A gente fazia ali umas xerox, pedir emprestado, era uma precariedade. Então, o Programa Nacional do Livro Didático de 2004 em diante também adquire o livro didático para o ensino médio, que é um grande avanço, são livros com muita qualidade. E o próprio PNLD em si, ele já qualifica muito a qualidade desse livro hoje em dia. Então, os professores têm, eu sou professora, né, professora de literatura, então a gama de oferta que a gente tem ali para escolher a cada 2 anos são livros de realmente muita qualidade em todas as matérias. E ele depois passou a adquirir também obras literárias para envio para as bibliotecas escolares. Então, as bibliotecas escolares também recebem. E agora, né, em 2024, a gente tem, então, essa assinatura pelo presidente Lula no dia 5 de setembro. Na verdade, foi antes, né, o 5 de setembro foi a regulamentação da Política Nacional de Leitura e Escrita. Um pouquinho antes, ele assinou essa alteração no PNLD, um decreto que leva, então, esses livros literários também para as bibliotecas públicas e comunitárias. Então, dá uns 50 milhões a mais por ano, cerca ali de um kit de mais ou menos R$7.500 para cada biblioteca, né, dependendo do seu tamanho, mas a média é esse valor, que vão receber anualmente a renovação de acervo. Então, é uma coisa, né, como que pensar essa escola para fora da escola. O território todo também forma a cultura, a educação, tudo isso é responsável também pela saúde do território, que é um conceito muito trabalhado pela periferia brasileira de letras. Então, agora a gente está nesse esforço de alinhamento, né, desse cadastro está avançado, e já para em dezembro a nova leva de livros que está indo para as bibliotecas escolares já vai ser encaminhado também para as bibliotecas públicas e comunitárias. Então, o PNLD mais bibliotecas públicas e comunitárias, e é um grande avanço o acesso ao livro de uma maneira democrática, que só a biblioteca pode fazer nos territórios, porque hoje mesmo a gente conheceu, né, uma ativista aqui de biblioteca comunitária, a Benita, de Paraty. Ela falou de várias bibliotecas em comunidades nas aldeias, né? Então, assim, é realmente muito capilarizado. Então, você depender de doações, né? Você nunca tem uma qualidade de um acervo com coisas, livros atualizados, né? Com essa garantia aí de uma diversidade e que traga também o brilho no olho para o cidadão, o estudante, as pessoas que frequentam a biblioteca poderem, né, ter acesso aos livros do seu interesse. Um segundo momento no ano que vem que a gente quer é fazer realmente um acervo que seja voltado também, não, porque o PNLD literário, ele tem essa perspectiva de formação de leitores que estão na escola. E é justamente essa dimensão cultural da leitura, a gente também precisa pensar um acervo literário que atenda também esse querer e esse desejo de outras faixas etárias da população. E aí é um segundo momento, mas também é um grande, assim, a gente que trabalha com educação e com cultura sabe que a chegada desse acervo é algo que dá uma substância para esse espaço tão importante de formação cidadã, que é a biblioteca. Bom, não sei se a gente abre aqui um pouco, né, para debate, como é que você quer, alguém tem fazer perguntas, né? Então, pronto. Eu queria complementar só uma outra coisa aqui, nessa linha da Andressa, que é o dos pontos de leitura. Nós lançamos, ao tempo que lançamos o Prêmio Carolina Maria de Jesus, para mulheres, lançamos também o edital dos pontos de leitura. Foram acho que 330 bibliotecas comunitárias premiadas, né? E agora nosso planejamento está muito em consonância com a PNAB, que é a Política Nacional da Lei Aldir Blanc, para que os estados também lancem os seus editais para pontos de leitura, bibliotecas comunitárias, para eventos literários, circuitos literários nas cidades, e também o fomento da literatura, seja para produção literária, para difusão, enfim, né? E o Posto de Leitura a gente retoma uma rede que tinha antes, que é a Rede Nacional dos Pontos de Leitura, no âmbito do programa Cultura Viva, né?
Então é um outro edital. Muitos estados lançaram, o ano passado, via PENAB, editais para bibliotecas comunitárias, editais de fomento à literatura. Nós fornecemos minutas de editais, né, tanto para a LPG como também para a PENAB. Então tem uma ação federativa, uma articulação federativa também aí com a Secretaria de Estaduais e Municipais para essa política. E o PNLD literário, só uma complementação, esse Programa Nacional de Bibliodidática, pessoal, no Brasil, talvez seja um dos poucos programas que, de fato, é uma política de Estado. Existe desde 1937, quando foi criado o Instituto Nacional do Livro, que foi extinto pelo Collor. Portanto, pensava tanto para os livros, para as bibliotecas e para as escolas. Então a gente retomou, aproveitando que o Camilo Santana estava lá no MEC, a Fernanda Pascoal-Baíba no FNDE, que é quem financia esses livros, né? A gente levou a proposta ao MEC para incluir o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas nesse ciclo de aquisição, atualização, né, dos acervos e das coleções. Isso é um impacto importante. E o desafio agora do MEC é de ampliar essa bibliodiversidade, né, na aquisição das coleções do PNLD literário, que é o Programa Nacional do Livro Didático, mas aí entra o literário, que agora é mais bibliotecas públicas e comunitárias também. Então, André, acho que a gente pode abrir para quem quiser fazer uma pergunta, uma crítica, sugestões, tá bom? E aí, pessoal, fiquem à vontade. Eu queria continuar te ouvindo primeiro. Bom, então a minha é a Andressa. Paulo, tem uma Opa, questão. Paulo. Então, parabenizar primeiro pelas apresentações, pela apresentação. Eu queria entender um pouco mais como é que está sendo feito o diálogo com os estados para a implementação desse plano. Haja vista que a gente tivemos recente, né, as eleições municipais, e algumas prefeituras mudaram suas gestões para o próximo ano, e eu queria entender como é que já está sendo feito algum desses diálogos, principalmente porque a gente tem diversas organizações sociais que têm atuado também dentro dessa prática, para que esse diálogo também consiga chegar na ponta, nas periferias. Obrigado. Oi. Parece que saiu essa pergunta aí, tá certo? Mas ninguém precisa saber, né? O Plano Nacional de Leitura, ele não é um plano só do Ministério da Cultura. Acho que essa é uma informação importante. Na sua versão anterior, de 2006, ele veio até 2016, 2017, depois foi perdendo força, né? Ele era mais um plano do MINC do que do MEC. Então, assim, eu vou confessar para vocês que quando a ministra Margarete me fez o convite para ir para o MINC, eu disse: ministra, isso não é um convite, isso é uma convocação, isso é uma chamada. Eu estou entendendo, né, assim, mas eu vou falar com minha esposa, a Maria, né, e também vou conversar com a Maria, insisto, né? Só que além de conversar com a Maria, eu fui conversar com o Camilo, né, o governador lá do nosso estado, que já estava também naquele momento, né, anunciado como ministro da Educação. Camilo, seguinte, minha conversa com o Camilo começou assim, Alexandre: Camilo, você sabe o que é aquele C lá no MEC? Né? O Ministério da Educação, né? Você sabe o que é o C ali no MEC? Ele até ficou assim um minutinho pensando. Pois é isso mesmo. Aquele C lá do MEC é o C de Cultura, ministro, né? Eu acabei de receber uma ligação aqui da ministra Margarete para assumir uma secretaria que vai estar responsável dentro do sistema MINC por essa articulação. Uma das atribuições da CEFLI, a gente apelidou ela assim, né, é de fazer a articulação entre as políticas de educação e cultura dentro lá do sistema MINC, articulando as outras secretarias e as instituições, né. Por exemplo, com a Fundação
caso de Barbosa, a gente tem uma parceria sobre a literatura de cordel, né? E também na questão dos circuitos que você faz, dos seminários, né? Ali em torno das políticas culturais, na reflexão. E o Camilo disse, venha, disse aí Camilo, tem jogo? Porque a gente tem que juntar de novo, né, essa relação entre educação e cultura. Aí, tanto falei da pauta da formação artística e cultural dentro das escolas, como também falei do Plano Nacional de Livro e Leitura. Né? E o que a gente conseguiu trabalhar, Paulo, ao longo do ano passado, que às vezes você tem um tempo precioso que obriga da gente na gestão, reuniões técnicas, convencimentos e tal. Então, a gente caiu muito para dentro do MEC para que esse plano que o presidente regulamentou recentemente não seja só um plano de novo do Ministério da Cultura. Até que para que ele tenha escala, né? Porque o MEC, por exemplo, a Andressa falou do PNLD literário, né, que é o Programa de Didática e Literatura, agora ele é mais bibliotecas públicas e comunitárias. Isso é 50 milhões ano para a gente. Para o MEC pode não ser um grande volume, mas para nós é importante que a gente está colocando 50 milhões a mais no PNLD. Inclusive, lá no que aconteceu lá em São Paulo, o ministro Camilo assinou a suplementação orçamentária de mais 50 milhões, né, para o PNLD literário. Então isso tem uma atualização, né, e já é, digamos, um resultado prático lá nessa política do MIC e o MEC como parte do Plano Nacional de Livro e Leitura. Então, com os estados e municípios, a nossa articulação não pode ser só com as secretarias de cultura, tem que ser com a Secretaria de Educação. Então a gente vamos ter uma reunião conjunta do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura e do CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação. Vai ser lá em Vitória, no Espírito Santo, porque os dois presidentes, né, Santini, é o secretário de Educação e o secretário de Cultura lá do Espírito Santo. Vamos estar o MINC e o MEC, está indo a secretária Cátia, que é a secretária da Educação Básica, estamos indo nós, da CEFLI. Então, para a gente pactuar entre essas duas secretarias, entre essas duas instâncias, das secretarias estaduais, eu chego já nos municípios, da Educação e Cultura, uma pactuação em torno do Plano Nacional de Livro e Leitura, em torno dessa política de livro e leitura, mas também essa de arte e cultura nas escolas de tempo integral. Então, a gente vai sair ali com uma pactuação em torno dessas agendas. E, obviamente, com eles, a articulação com os municípios. Né? Dentre as metas do Plano Nacional de Livro e Leitura, provavelmente, estou falando provavelmente porque isso já veio nas escutas prévias que fez no ano passado e na Conferência Nacional de Cultura, vai ter meta de implantação de planos municipais e estaduais, né, de livro e leitura. Então tem uma articulação também aí com os municípios para isso. E eu tenho falado lá do sistema MIC, o Alexandre, né, talvez vai lembrar disso, que o Sistema Nacional de Cultura finalmente foi regulamentado. Foram 10 anos nós, quando eu digo a gente, é a sociedade, mais do que governo, certo? A sociedade brasileira conseguiu, inicialmente, uma emenda na Constituição, que foi inserir o artigo 216A, que trata do Sistema Nacional de Cultura, mas nunca tinha sido regulamentada a lei do sistema. Né? Esse ano, creio que em março, o presidente Lula, juntamente com a nossa ministra Margarete, regulamentou, sancionou, melhor dizendo, a lei do Sistema Nacional de Cultura. Agora a gente está lá trabalhando, né, para a regulamentação dessa lei, onde na nossa secretaria temos a responsabilidade em todo do programa de formação. E das partes estruturantes do sistema, conselho, plano e fundo, tem uma outra coisinha lá chamada SNIC, que é o Sistema de Informação de Indicadores, tem as políticas setoriais, né? E um programa de formação, né, que a gente está responsável por lá. E temos a PENAB, que é uma grande conquista da sociedade brasileira durante 5 anos, e que tem uma possibilidade de renovação dessa lei. Né? E eu tenho dito que se o Sistema Nacional de Cultura andar apartado da PENAB, e a PENAB andar apartada do Sistema Nacional de Cultura, nós vamos estar fadados ao fracasso. A gente tem a oportunidade, né, de, como nunca antes, o Jefferson gosta de dizer que antigamente, para o Ministério da Cultura, a gente tem um discurso, mas não tinha um recurso tão volumoso. Então essa lei, né, da autoridade gira, ela permitiu, durante 5 anos, um volume de 5 bilhões
de maneira descentralizada para os estados e municípios. Isso tem que ser uma política de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. Não é recursos somente. É um recurso para o desenvolvimento das políticas de fomento às artes, de patrimônio cultural e memória, né, de cidadania, diversidade cultural, portanto, cultura viva, de formação artística cultural, de livro e leitura, né, de economia criativa, que às vezes achando que é só recurso. Né, não é isso, não é uma torneira que abre de 3 bi, é uma torneira que abre de fomento às artes, de patrimônio e memória, etc, etc, e que isso tem que fortalecer os sistemas estaduais de cultura e os sistemas municipais de cultura, para quando a gente for pensar a renovação da PENAB, a gente tem os sistemas municipais fortalecidos, por exemplo, com capacidade de executar não é só 3 bi, mas 4 bi, 5 bi, que seja. Então essa é uma resposta que as secretarias estaduais e municipais de cultura precisam dar, mas sobretudo a sociedade, porque a PENAB, tanto a Lei Aldir Blanc Jr. como a PENAB, ela não é uma execução só por parte do Estado. O Estado que eu digo, o poder público, né? É uma execução também da sociedade civil. Então tem aí uma corresponsabilidade, um compromisso, né, entre os fazedores de arte e cultura no Brasil, junto com os gestores. E a Política Nacional do Livro e Leitura, o Plano Nacional do Livro e Leitura, melhor dizendo, ele também é um plano, né, de articulação federativa desde do seu princípio. A gente acredita que essa reunião entre os dois fóruns, né, vai ser importante nessa perspectiva para a gente chegar nos municípios no próximo ano. A gente preferiu esperar nessa renovação aí das eleições municipais para chegar também já sabendo quem são os atores, digamos, desse processo, mas muito mais do que o poder público é a sociedade civil. É para que os escritores, as escritoras, bibliotecários, mediadores e agentes de leitura, né, os editores, enfim, que a gente chama da cadeia criativa, produtiva do livro, mediadora da leitura, possa participar. E há uma diretriz muito ali evidente, né, estabelecida pela ministra Margareth Menezes, que é a dimensão de territórios. Esses 4 eixos que eu falei, de democratização do acesso ao livro, promoção da leitura, formação de leitores, a questão da comunicação, do desenvolvimento da economia do livro, eles não são mais suficientes, né? Então a gente imagina que o Plano Nacional de Cultura tem lá o que a gente chama de transversalidades, né, Alexandre? Que traz a questão, eu acho que da diversidade, da intersectorialidade, interseccionalidade e territórios também. Então, para nós do Plano Nacional de Livro e Leitura, né, vocês são também quase, não só como transversalidade, acessibilidade também é uma delas, mas também como eixo. É possível pensar um Plano Nacional de Livro e Leitura hoje sem essa dimensão dos territórios. E essa nossa parceria com a Periferia Brasileira de Letras, e parcerias, André, por exemplo, com a Casa, né, da Favela, eu acho que é muito importante, né? Esse trabalho territorial que vocês fazem não só no Rio de Janeiro, mas se conecta também, porque a produção literária, né, hoje potente no Brasil é o que está acontecendo nesses territórios. Sejam eles territórios periféricos, sejam eles territórios indígenas, sejam eles territórios também de campo, que é onde a diversidade, né, cultural também se expressa com mais riqueza. Eu acho que dessa relação com os estados e municípios, do que a gente construiu até agora, principalmente com a sociedade civil, eu acho que é uma coisa legal de relembrar. A gente teve os seminários regionais de cultura e educação já com propostas que saíram do setor organizado, né, da sociedade civil, para a construção do plano, e lá na Conferência Nacional de Cultura também, a gente fez um grande mapeamento de todas as propostas que saíram das conferências estaduais e municipais e que diziam respeito ao livro e à biblioteca, a leitura. A gente fez esse mapeamento e lá em 4 de março, na Conferência Nacional de Cultura, apresentamos esse compilado para o setorial do livro e leitura que estava reunido, e a gente fez ali então as prioritárias que seriam para o plano, e também conseguimos emplacar entre as 30 propostas prioritárias da conferência uma para o livro e leitura. Então todo esse histórico de contribuições
desembocam agora nessa matriz que a gente está chamando de elaboração do Plano Nacional de Livre Leitura, porque os objetivos, né, e as metas novas que estão vindo do MINC e do MEC, das áreas técnicas, né, e também a consultoria que foi feita para fazer uma escuta qualificada das entidades, né, das propostas das entidades, tudo isso é um caminho, né, e a partir, tem uma referencialidade dessas propostas com as metas, né, que estão sendo elaboradas nesse momento. Então elas nascem, o seu lastro é justamente dessa escuta que vem acontecendo desde o ano passado. A gente estava até contando agora que veio no e-mail, que hoje foi um dia importante, que o pessoal está fazendo esse refinamento lá dentro no MEC. Então, por exemplo, dentro da formação de leitores, desde da educação infantil com o LEI, que é um projeto muito importante que está sendo uma política encabeçada no MEC agora, né? Que é leitura e escrita na educação infantil, LEI. Então a gente tem metas dentro desse programa prioritário do MEC. Também tem de formação de leitores e escrita dentro da escola em tempo integral, que é no ensino fundamental, nos iniciais e finais, e também no ensino médio com principalmente na parte pensando a escrita literária dentro dos percursos formativos que o ensino médio tem uma nova configuração atualmente. Então pensa todo essa percurso formativo do estudante na sua, que eles chamam de projeto de vida dentro da nova BNCC, né? Então a gente está bem feliz com esse percurso todo de formação de leitores mesmo, como metas dentro do plano, e aí a gente continua com essa formação leitora também, cidadã, na dimensão cultural, nos outros espaços, com a criação de acesso e democratização ao livro dentro da nossa perspectiva na cultura. Então, só para lembrar, né, que essas metas, elas não é geração espontânea, né? Elas vêm, então, desse laço da participação, que teve uma substancial presença ali, principalmente na Conferência Nacional de Cultura. E aí, só para encerrar, né, Fabiana, a gente, agora, fechando essa parte, a gente vai ter a consulta pública ao plano, né, na plataforma Participa Mais Brasil, então ela vai ficar aberta lá durante pelo menos, né, uns 40 dias, ali para o final de novembro e pegando dezembro, porque ali tem, né, um momento em que a gente passa o pente fino e vem a contribuição precisa dessa mobilização nos estados e nos municípios, claro, para a gente vir com os apontamentos dentro disso e depois um grande alinhamento ali das propostas, do jeito que elas foram apresentadas e como elas saem dessa participação nos objetivos e metas, na verdade, para a gente concluir e apresentar esse novo plano decenal para a nossa área de leitura, literatura e bibliotecas nos próximos 10 anos. E assim,